Olá pessoal, vamos falar hoje aqui do erro de mandamento, ok? O que é o erro de mandamento? Bom, o erro de mandamento é uma espécie de erro de proibição. Então, vamos lá. Erro de proibição ocorre quando a gente pensa que é lícito uma conduta que na verdade é criminosa. Ok? Então o erro de proibição é isso. O agente supõe equivocadamente, né? Ele pensa que o seu comportamento é lícito, quando na verdade o seu comportamento é criminoso. Ok? Muito bem. O erro de proibição, ele pode ser direto, indireto e mandamental, que é o erro de mandamento, então. Então temos três espécies de erro de proibição. Erro de proibição direto, indireto e o erro mandamental ou de mandamento. Mas nas três situações, o agente pensa que é lícito um fato, um comportamento, um fato que na verdade é criminoso. Ok? Bom, o que é o erro de proibição direto? O erro de proibição direta é aquele em que o agente desconhece a norma incriminadora. Quer dizer, além de ele pensar, então exige dois requisitos. Primeiro, ele pensa que o seu comportamento é normal. E segundo, ele desconhece a norma incriminadora. Então não basta desconhecer a lei. Desconhecimento da lei não beneficia ninguém. Não é isso? Simplesmente desconhecer a lei que incrimina é uma atenuante genérica. Desconhecer a lei que incrimina, artigo 65. Isso não é erro de proibição. Então, no erro de proibição direto, existem dois requisitos. Primeiro, o agente pensa que é lícito o seu comportamento e o segundo, ele desconhece a norma que incrimina. Quer dizer, além de desconhecer a norma incriminadora, ele ainda pensa que é lícito o seu comportamento. Ok? Então, imaginemos o seguinte, o sujeito faz boca de urna no dia da eleição. Ele pensou que era lícito o seu comportamento. Imaginemos, então, um advogado disse, olha, pode fazer boca de urna, que é tranquilo, isso é normal. Então, o sujeito estava lá ostensivo, fazendo boca de urna, pensando que era um comportamento normal, quando na verdade é crime. Outro exemplo, o boliviano. O boliviano entra aqui no Brasil mascando umas folhas de coca. Ele pensa que é lícito entrar aqui no Brasil mascando folhas de coca, quando na verdade é um comportamento criminoso, ok? Sujeito que porta folhas de coca. Muito bem. Então esse é o erro de proibição direto. E o erro de proibição indireto? O erro de proibição indireto é aquele em que o agente, ele conhece a norma incriminadora, ele sabe que o fato é criminoso. Então ele conhece a norma, ele sabe que o fato é criminoso, mas ele supõe que o fato se torna lícito em determinadas situações. Ok? Então, ele pensa que o fato é lícito em determinadas situações. Então, ele sabe que existe uma norma incriminadora, mas ele supõe que em determinadas situações o comportamento seria lícito. Então, imaginemos um advogado diz para a prostituta, olha, eu vou providenciar o alvará da sua casa de prostituição. Daí você vai trabalhar dentro da lei. E imaginemos, o prefeito expede o alvará de funcionamento para a casa de prostituição. Então imaginemos uma casa de prostituição que funcione com o alvará da prefeitura. Claro que esse alvará é nulo, evidente que é nulo. Mas imaginemos uma casa de prostituição que esteja aberta com o alvará da prefeitura. Então a prostituta, que é a dona da casa, ela sabe que existe o crime de manter casas de prostituição, mas ela supõe que naquela situação, com o alvará judicial, com o alvará do prefeito, desculpe, ela poderia funcionar. Ok? Então, o erro de proibição direto e o indireto. A diferença, no direto, desconhece a norma que incrimina. No indireto, conhece a norma que incrimina. Em ambos, o agente pensa que é lícito o seu comportamento. Tá? No erro de proibição direto, desconhece a norma e ainda pensa que o comportamento é lícito. No indireto, conhece a norma que incrimina, mas pensa que o comportamento é lícito em determinada situação. Ok? E finalmente o erro mandamental, o erro de mandamento. O que é esse erro de proibição de mandamento? Aqui é o seguinte,
Ocorre quando o agente que tem o dever jurídico de impedir o resultado, ele supõe que em determinada situação ele deixa de ter esse dever jurídico. Então, ocorre quando o agente que tem aquela posição de garantidor, sabe aquela pessoa que tem a posição de garantidor da não ocorrência do resultado, não é isso? Ele supõe que em determinadas situações ele não tem mais esse dever jurídico de impedir o resultado. Então podemos sintetizar: o erro de mandamento ocorre quando o agente que tem o dever jurídico de impedir o resultado supõe erroneamente que em determinadas situações ele deixaria de ter este dever jurídico. Por exemplo, o tutor tem o dever jurídico de proteger o pupilo. Mas imaginemos, o tutor imagina que diante do perigo ele deixaria de ter esse dever jurídico de ter que proteger o pupilo. Outro exemplo, o guia tem o dever de proteger os alpinistas. Mas ele supõe que em determinada situação de perigo, ele deixaria de ter este dever de proteger os alpinistas. Compreenderam o que é o erro de mandamento? Ocorre quando o agente tem o dever jurídico de impedir o resultado, mas ele supõe que em determinadas situações ele deixaria de ter este dever jurídico. Então, esse erro de mandamento ele só ocorre nos crimes omissivos impróprios. Crimes omissivos impróprios são aqueles cometidos por omissão, né, daquelas pessoas que têm o dever jurídico de impedir o resultado. Artigo 13, parágrafo 2º. Ok? Então, compreenderam? Erro de proibição direto, indireto e o erro de mandamento. Ok? Nos 3 erros, o agente pensa que é lícito um comportamento que é ilícito. Pensa que é lícito um comportamento que é ilícito. Ok? O efeito do erro de proibição, se o erro for excusável é quando o agente não conhece a erronia do seu comportamento, ele não conhece a ilicitude do comportamento e não tem como conhecer. Quer dizer, por mais que ele acione os seus neurônios da prudência, ele não tem possibilidade de conhecer a ilicitude do seu comportamento. Então, o erro de proibição é excusável. O agente desconhece a ilicitude e não tem possibilidade de conhecer a ilicitude. Compreenderam? O erro de proibição é excusável. O agente desconhece a ilicitude do seu comportamento e não tem possibilidade de conhecer a ilicitude, não tem potencial para conhecer a ilicitude. Daí ele é absolvido. No erro de proibição excusável, ele é absolvido. Já o erro de proibição inexcusável. No inexcusável, o agente desconhece a ilicitude do seu comportamento. Então, ele desconhece a erronia, a ilicitude do seu comportamento, mas ele tinha potencial para conhecer a ilicitude. Se ele tinha potencial, possibilidade para conhecer a ilicitude do seu comportamento, daí ele vai ser condenado por crime doloso e a pena é reduzida de 1/6 a 1/3. Então, resumindo é isso, no erro de proibição excusável, absolvido. No erro de proibição inexcusável é condenado, com redução de pena de 1/6 a 1/3, artigo 21. No erro de proibição excusável, ele não conhece a ilicitude e não tem potencial para conhecer a ilicitude do seu comportamento. No inexcusável, ele não conhece a ilicitude do seu comportamento, mas tem potencial para conhecer a ilicitude. Ok? Espero que tenham compreendido esta aula. Muito bem, vamos falar um pouquinho aqui dos cursos do curso FMB. Temos aqui cursos para o Ministério Público, temos um específico para o Ministério Público de São Paulo, um curso intensivo para o Ministério Público de São Paulo, que resolve o teu problema aí da primeira fase do concurso, que é um resumão aí, com umas 200 aulas aproximadamente, mais uma apostila, focado nas questões da primeira fase do exame do Ministério Público de São Paulo. Temos também um curso para magistratura e Ministério Público, daí não é só para São Paulo, mas para magistratura e Ministério Público de todos os estados, que é um curso muito abrangente, com
praticamente quase 1000 aulas, ok? Temos cursos para a Defensoria Pública. Lembrando que no último concurso da Defensoria Pública de São Paulo, nós aprovamos 92% dos candidatos, isso mesmo, 92% dos candidatos. Temos também cursos específicos para magistratura e MP federal, magistratura e MP do trabalho, ok? O curso FMB, que tem uma metodologia própria de ensino, onde os professores falam, o aluno consegue anotar as aulas, ok? E ele vai estudar basicamente pelas anotações. Ele vai passar no concurso estudando pelas anotações e lendo, evidentemente, um ou outro livro aí, em alguns temas mais importantes. Temos cursos por DVD, nossos tradicionais cursos por DVD. Temos cursos também com tutor, onde eu sou o tutor e toda semana eu te mando o material. E o plano de estudo. Esse curso dura 48 semanas, 12 meses, portanto, um curso extremamente completo. Temos cursos apostilados também, tá? Os nossos apostilas aí para magistratura e Ministério Público são 12 apostilas, cada apostila tem aproximadamente 250 páginas, ok? E aqui no curso FMB é aula mesmo, é aula para valer, aqui não tem brincadeira. O professor começa a falar, explica, o aluno anota. Se você aí, que já está estudando para concurso há bastante tempo e ainda não passou, o que será que aconteceu? Que você está estudando há bastante tempo e ainda não conseguiu ser aprovado. Às vezes o sujeito já está estudando há 2, 3 anos e não foi aprovado nem na primeira fase. O que acontece? Acontece o seguinte, você tem que botar na tua cabeça. Se você está estudando já há um tempo e ainda não passou, é porque você está estudando, ou você estuda errado, ou você estuda no material errado. Para pensar nisso, ou você está estudando errado, ou no material errado. Porque a partir de uns 8 meses de estudo, você já tem que estar passando na primeira fase. Para passar numa primeira fase, com 6, 8 meses, já passa na primeira fase. Se você não passou na primeira fase, e eu estou falando em magistratura, Ministério Público. Estou falando em magistratura e Ministério Público. A partir de 6, 8 meses, você já tem que estar passando na primeira fase. Se você não passou na primeira fase, é porque ou você está estudando errado, ou você está estudando no material errado. Então, para pensar nisso. E entre nos trilhos. Comece a estudar na metodologia certa, no material certo. Senão você vai ser igual um avião que perdeu a rota. Não vai chegar nunca. Para você passar em concurso não é tanto a quantidade de tempo, de anos que você está estudando, não é isso. O que vale é o estudo correto, porque se você já está estudando há 2, 3 anos errado, não adianta nada. 2, 3 anos que você estuda, mas você estuda tudo errado. Você é daquele que você abre o livro e sai lendo e vai embora. Quem estuda assim não vai passar, difícil passar dessa forma. Abre o livro e estuda só lendo. O sujeito não faz anotações, ele não faz resumo. Daí é difícil passar. Então, em primeiro lugar, você tem que aprender a estudar. Quer passar no concurso? Você tem que aprender a estudar. Entre no site do curso FMB, tem vários vídeos lá onde eu explico como estudar para concurso. Ok? Eu posso falar, porque eu também estudei para concurso. Eu fui aprovado em 4 concursos, 2 ministérios públicos, uma magistratura e uma procuradoria do Estado. Ok? Então, eu sei o que você está passando nessa fase de angústia, de incerteza, ok? E toda a minha experiência eu transmito nesses vídeos aí que você encontra aí no YouTube ou no site do curso FMB, ok? Um abraço para vocês.